Sejam bem-vindos ao canal Factologia, eu sou o Johnny Lopes. O cenário global no final dos anos de 1970 foi marcado por um evento que lançaria uma sombra sobre a história das próximas décadas: a transformação tumultuada do Afeganistão em um campo de batalha ideológico e geopolítico. Em 1979, o mundo testemunhou a ascensão de Nur Muhammad Taraki ao poder no Afeganistão, levando à instauração de um governo comunista que agradava aos interesses da União Soviética. No entanto, o que se seguiu foi uma reviravolta trágica. A brutal opressão infligida por Taraki, caracterizada por execuções em massa e prisões arbitrárias, deu origem a uma insurgência que transcendeu fronteiras e uniu diversos grupos em uma resistência compartilhada contra o regime. Esse movimento, coletivamente conhecido como os Mujahideen afegãos, não apenas desencadeou uma luta interna pelo futuro da nação, mas também desencadeou uma série de eventos que mudariam o curso da política internacional e teriam repercussões duradouras em todo o mundo. Esse vídeo explora o período abrangente de 1979 a 2001, examinando a dinâmica complexa entre os atores globais, as motivações subjacentes e os desdobramentos inesperados que moldaram o conflito afegão e suas consequências, desde a invasão soviética até o estabelecimento do Talibã, e o impacto duradouro nas relações internacionais. Este é o relato do conflito afegão, uma história que, ao longo de anos de tumulto e interferência internacional, culminaria em um evento que abalaria o mundo inteiro em 11 de setembro de 2001. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos como esse para você. No cenário turbulento da Guerra Fria, o mundo voltou seus olhos cautelosos para o Afeganistão em 1979. O ano anterior havia testemunhado a ascensão de Nur Muhammad Taraki, cuja busca pelo poder estabeleceu um governo comunista apoiado pela União Soviética. No entanto, as aspirações iniciais de progresso social rapidamente cederam, dando lugar a um regime cruel e opressivo. Execuções em massa e prisões arbitrárias mergulharam a nação em um pesadelo. Com uma política interna repleta de brutalidade, a popularidade de Taraki desapareceu rapidamente. Em uma reviravolta sinistra, ele foi disposto em abril de 1979, dando lugar a Hafizullah Amin. Amin inicialmente parecia disposto a acalmar as chamas da insurgência, mas por trás das cortinas, suas forças de segurança continuaram aterrorizando o povo. Esse ciclo de opressão inflamou ainda mais a revolta. E um cenário que parecia saído de um pesadelo distópico, a União Soviética, em 25 de dezembro de 1979, lançou sua investida sobre o solo afegão, com a justificativa de apoiar o governo afegão contra ameaças internas. Os tanques soviéticos cruzaram as fronteiras. Essa invasão chocou o mundo e acendeu um alerta global sobre o conflito emergente, lançando as bases para uma intervenção internacional em massa. Enquanto o Kremlin pressionava seus objetivos expansionistas, um evento inesperado acontecia nos Estados Unidos. O congressista texano Charlie Wilson, mais conhecido por suas proezas hedonistas, testemunhou imagens de devastação afegã em uma noite em Las Vegas. Movido por um senso de dever e empatia, Wilson determinou-se a mudar o curso daquela guerra distante. Wilson começou a traçar sua estratégia. Ele percebeu que para efetuar mudanças no Afeganistão, a ajuda direta dos Mujahideen era crucial. O resultado foi a Operação Ciclone, um esforço audacioso para armar, treinar e fortalecer as forças que resistiam à ocupação soviética. Esse ato abriria uma nova dimensão do conflito, com consequência não apenas para o Afeganistão, mas para o mundo inteiro. No calor da ação, o Paquistão emergiu como um ponto-chave para a operação. Sua posição geográfica estratégica tornou o trampolim para a entrega de recursos aos Mujahideen. A agência de inteligência paquistanesa, o ISI, assumiu um papel central na coordenação da assistência. O Paquistão, por sua vez, viu a oportunidade de moldar o futuro do Afeganistão de acordo com seus interesses. Os campos de refugiados ao longo da fronteira do Paquistão e Afeganistão, originalmente concebidos como locais de abrigo humanitário, se transformaram em terrenos férteis para a propagação de ideologias extremistas, influenciado por clérigos radicais de nações muçulmanas. Jovens afegãos foram lentamente doutrinados no fundamentalismo religioso. O conflito continuou a evoluir, moldado por fatores externos e internos. O fundamentalismo islâmico, alimentado por uma mistura tóxica de ideologia e armamento, começou a infiltrar-se nas fileiras dos Mujahideen.
Alertas sobre a crescente radicalização foram desconsiderados, à medida que o mundo focava na luta contra a ocupação soviética. Enquanto os Estados Unidos continuavam a apoiar os Mujahideen, a escala da influência americana era pouco compreendida. Treinadores, armas e financiamento fluíam através de várias rotas. Os Stingers, mísseis terra-ar de alta precisão, foram introduzidos, mudando o equilíbrio de poder no confronto aéreo. Enquanto o mundo assistia à saga afegã, uma nova narrativa se desenrolava nos Estados Unidos. A ascensão de fundamentalismo religioso e a aparente ignorância das advertências começaram a atrair a atenção dos observadores atentos. O conflito que se desenrolava nas terras distantes do Afeganistão estavam prestes a encontrar terreno fértil para desencadear um novo capítulo de proporções globais. À medida que a década de 1990 avançava, o Afeganistão continuava a ser palco de conflitos internos e manipulações externas. Grupos Mujahideen ou drones aliados agora competiam pelo controle. Enquanto isso, o Talibã emergia como uma força unificadora, assumindo o controle de vastas áreas do país. No entanto, uma ameaça maior estava se formando nos bastidores. Enquanto o conflito no Afeganistão se desdobrava, o cenário dos campos de refugiados se transformou em um território fértil para a criação de futuros líderes radicais. Nesse ambiente tumultuado, um homem chamado Osama Bin Laden começou a emergir como uma figura influente. Ele vinha de uma família rica da Arábia Saudita e, como muitos outros, foi atraído para a causa dos Mujahideen em sua luta contra a ocupação soviética. Com o conflito afegão como pano de fundo, Bin Laden percebeu que poderia canalizar sua energia e recursos para um objetivo maior: a expulsão de influências estrangeiras do mundo islâmico. Em 1988, ele fundou a Al-Qaeda, que significa a base, como uma organização que acreditava ser a base da resistência contra o que eles viam como pressão ocidental e governos corruptos em nações muçulmanas. Bin Laden não estava sozinho em sua visão. O fundamentalismo religioso que se enraizou nas mentes dos jovens afegãos nos campos de refugiados agora tinha um propósito unificador sob a bandeira da Al-Qaeda. A organização traçou uma estratégia de luta global contra o que considerava inimigos do Islã. Essa luta incluía os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, que eram vistos como promotores de influências corruptas no mundo muçulmano. O Afeganistão se tornou um centro operacional da Al-Qaeda. A geografia montanhosa do país oferecia esconderijos naturais para treinamento, planejamento e coordenação de ataques. Bin Laden e seus associados transformaram o Afeganistão em um quartel-general de operações, onde conspirações estavam sendo forjadas em segredo. Em 1998, a Al-Qaeda atacou as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando centenas de pessoas. Esse ato brutal deveria ser um alerta para o mundo sobre a crescente ameaça representada pela organização de Bin Laden. No entanto, as advertências foram em grande parte ignoradas e a resposta internacional foi limitada. O dia 11 de setembro de 2001 marcou um ponto de virada na história moderna. A Al-Qaeda, sob a liderança de Bin Laden, executou um plano elaborado para atacar os Estados Unidos. A série de ataques coordenados derrubou as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e atingiu o Pentágono, matando quase 3.000 pessoas e abalando o mundo. O Afeganistão, um país que já havia sido palco de um conflito regional e depois internacional, agora era um epicentro de uma nova forma de guerra global. A Al-Qaeda usou o país como base para seus ataques e como terreno fértil para recrutar e treinar novos membros. A radicalização que havia se infiltrado nas décadas anteriores culminou num evento que mudaria o curso da história mundial. Os ataques de 11 de setembro acenderam uma chama de unidade global contra o terrorismo. Nações ao redor do mundo se juntaram aos Estados Unidos em sua busca pela Al-Qaeda e por Osama Bin Laden. A invasão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão, conhecida como Operação Liberdade Duradoura, visava eliminar a ameaça da Al-Qaeda e remover o Talibã do poder. A guerra no Afeganistão se prolongou, com desafios complexos e consequências imprevisíveis. A tentativa de construir um governo estável e democrático encontrou obstáculos, enquanto grupos insurgentes continuaram a resistir. A nação continuou a ser uma encruzilhada, onde interesses geopolíticos e ideológicos se chocaram. A ascensão de Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, ligadas a décadas de conflito no Afeganistão, são um lembrete inegável de como escolhas e eventos aparentemente distantes podem entrelaçar-se em um enredo complexo e global. A história do Afeganistão,
de uma nação que lutou por sua independência tornou-se uma narrativa interligada que influenciou as trajetórias de nações e indivíduos, moldando o destino do mundo contemporâneo. Um conflito localizado no Afeganistão, iniciado nas décadas de 1970 e 80, desencadeou em uma série de eventos que reverberaram muito além de suas fronteiras. A ascensão de Bin Laden, a criação da Al-Qaeda e os ataques de 11 de setembro criaram uma teia complexa de geopolítica, terrorismo e respostas globais. A história do Afeganistão e sua conexão com esses eventos nos ensinam sobre as complexidades das relações internacionais, as ramificações de escolhas políticas e a importância de entender as nuances dos conflitos globais. Fiquem ligados para mais vídeos em nosso canal, onde exploramos os acontecimentos históricos e personalidades que moldaram o mundo em que vivemos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!